sou Laurinha Escobar, do estúdio Laurinha Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Eu escrevo, desenho, conto história, compõe e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar continuidade ao livro de Crônicas 2, né? Estamos no capítulo 28, seguindo. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Odede, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria. Ele disse: Eis que irando seu Senhor, Deus de nossos pais, contra Judá, os entregou em vossas mãos, e vós o mataste. Com tamanha raiva que chegou até os céus. Agora cuidais em sujeitar os filhos de Judá e Jerusalém para vós serem escravos e escravas. Acaso não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, atendei e fazei voltar os presos que trouxeste cativo de vossos irmãos, porque brasume da ira do Senhor está sobre nós. Então se levantaram alguns homens dentre as cabeças dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Meuselemore, Esquias, filho de Salum, e Amassa, filho de Adlai, contra os que voltavam da batalha. Eles disseram: Não fareis entrar aqui esses cativos, porque entendais acrescentar aos nossos pecados e às nossas culpas diante do Senhor. Ainda outros, a nossa culpa já é grande, o brasume da ira do Senhor está sobre nós. Então os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. Homens foram designados nominalmente, os quais se levantaram e tomaram os cativos, e do despojo vestiram a todos os que estavam nus, vestiram-nos, calçaram-nos, e lhes deram que comer e beber, e os ungiram. E todos os que por fracos não podiam andar, levaram sobre jumentos a Jericó, cidade das palmeiras, a seus irmãos. Então voltaram para Samaria. Acás pede socorro aos assírios. Naquele tempo mandou o rei Acás pedir aos reis assírios que o ajudassem, pois vieram de novo os edomitas e devoraram Judá e levaram preso em cativeiro. Também os filisteus deram contra a cidade de Campina do Sul e Judá. Tomaram Bet-Semes, Ajalon, Geredote, Socol e suas aldeias, Tima e suas aldeias, Ginzo e suas aldeias que habitavam ali, porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel, porque este permitira que Judá caísse em dissolução. Ele por tudo se entregou à transgressão contra o Senhor. Veio ele Tiglate-Pileser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto em vez de fortalecê-lo, porque Acás tomou despojos da casa do Senhor, da casa do rei e dos príncipes, e os deu ao rei da Assíria, porém isso não o ajudou. A idolatria de Acás, no tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acás, pois ofereceu sacrifício a deuses de Damasco, que o feriram, e disse: Visto que os deuses do rei da Síria ajudam, e eu lhes ofereci sacrifícios para que me ajudassem a mim, porém eles foram a sua ruína e de todo Israel. Ajuntou Acás
utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor Deus de seus pais, a morte de Acaz. Quanto os mais altos e todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, que estão escritos nos livros da história dos reis e de Judá de Israel. Descansou Acaz com seus pais e o sepultaram na cidade de Jerusalém, porém não puseram no sepulcro dos reis de Israel, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Ezequias manda abrir o templo. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Abia, era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes, os levitas, juntou na praça oriental e lhes disse: Ouvi-os, ó levitas, santificai vós agora, santificai a casa do Senhor Deus vosso Pai, a vossos pais. Tirar do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, derivaram o seu rosto do tabernáculo. O Senhor lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto nos santuários de Deus de Israel. Pelo que vejo, grande é a ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto, aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se deside em nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar ciente dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Os levitas purificam o templo. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos cotitas, dos filhos de Merari, Quis, filho de Abid, e Azarias, filho de Jalelel, dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, dos filhos de Elisafã, Siri e Jesuel, dos filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, dos filhos de Enã, Jeuel e Simei, os filhos de Jedutum, Semaías e Uziel. Congregaram seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei das palavras do Senhor, para que purificassem a casa do Senhor. Os sacerdotes estavam na casa do Senhor para purificar, e tiraram para fora ao pátio a casa do Senhor toda a imundícia que se acharam no templo do Senhor, e os levitas a tomaram para que levassem fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês. Ao 8º dia do mês vieram o pórtico do Senhor, santificaram a casa do Senhor. Em 8 dias, no 16º dia do mês, acabaram. Então foram ter com Ezequias no palácio e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar em holocausto com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição com todos os seus objetos, também todos os objetos que o rei Acaz
em seu reinado lançou fora nas suas transgressões, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Ezequias restabelece o culto de Deus. Então o rei Ezequias levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade, subiu à casa do Senhor, mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros e 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino do santuário de Judá, e aos filhos de Arão, os sacerdotes, que ofereceram sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, sacerdotes tornaram o sangue e o aspergiram sobre o altar, mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Para a oferta pelos pecados trouxeram bodes perante o rei, e as congregação puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes o mataram, com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, para a expiação de todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo Israel. Também estabeleceu os levitas, a casa do Senhor, como símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor, por intermédio de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. Deu ordem Ezequias que oferecessem holocausto sobre o altar. E começando o holocausto, começou também o cântico do Senhor com as trombetas e o som de instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. Tudo isto até findar o holocausto. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que se achavam com ele, e prostraram-se e o adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com palavras de Davi, de Asaf, o vidente. E eles o fizeram com alegria, se inclinaram e adoraram. Disse ainda Ezequias: agora vós consagrastes e vós mesmos ao Senhor. Chegai, vós trazeis sacrifícios e ofertas de ação de graça à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e oferta e ação de graça. E todos os que estavam no coração disposto trouxeram holocausto. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois, 3.000 ovelhas. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos, não podiam esfolar a todos os holocaustos que seus irmãos levitas os ajudaram, até findar-se a obra, até que outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para santificarem do que os sacerdotes. Além do holocausto em abundância, houve também gorduras das ofertas pacíficas, liberações para o holocausto. Assim se estabeleceu